Sempre que alguém me pergunta sobre educação financeira e organização pessoal do dinheiro, eu falo que, em resumo, é algo muito simples e que todo mundo sabe. Mas, na verdade, a minoria pratica, porque é simples, mas não significa que seja fácil de seguir com constância, principalmente no começo. Enfim, no vídeo de hoje vou mostrar 13 coisas mais básicas da educação financeira que, para quem vê de fora, parece óbvio e que todo mundo já sabe. Porém, a verdade é que quem fala isso muitas vezes não põe em prática nem metade da educação financeira básica. Então, sem enrolação, vamos lá. Número 1. Fazer planejamento financeiro. Quantas famílias você conhece que chegam ao final do mês e já estão no vermelho antes mesmo do salário cair na conta? Segundo dados recentes do Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Isso significa que, em praticamente cada esquina, existe alguém com a vida financeira sufocada, vivendo na corda bamba, sem conseguir dormir direito à noite. O pior, muitos acham que isso é normal. Mas sabe qual é a raiz desse problema? A falta de planejamento financeiro. As pessoas negligenciam o planejamento porque ele parece chato, burocrático, coisa de contador. Muita gente pensa, eu sei o quanto ganho e o quanto gasto, não preciso anotar nada. Só que quando você não coloca no papel, a sensação de controle é só uma ilusão. Como diz Thiago Nigro, o que não é medido não pode ser controlado. E essa é a verdade nua e crua. Se você não mede o seu dinheiro, nunca vai ter domínio sobre ele. O planejamento financeiro vai muito além de anotar gastos em um caderno ou usar uma planilha fria. Planejar é criar uma rota para o seu dinheiro. É decidir antes para onde cada real vai. É como um mapa de viagem. Se você não sabe o destino, qualquer caminho serve. Mas provavelmente vai se perder no meio do caminho. E como aplicar isso na prática? Comece simples. Anote por 30 dias absolutamente tudo o que você gastar, do café na padaria até o aluguel. Isso vai te dar clareza. Depois, categorize. Quanto vai para necessidades, moradia, alimentação, transporte? Quanto vai para desejos, lazer, compras? E quanto está sobrando para investir? Ferramentas não faltam. Pode ser no papel, em uma planilha do Excel ou até em aplicativos gratuitos como Organize ou Mobius. O segredo é a constância. Crie o hábito de revisar seu planejamento toda semana, como se fosse olhar o extrato de saúde da sua vida financeira. Agora, planejar é importante, mas só o planejamento não salva ninguém, porque não adianta você ter um mapa perfeito se continua gastando mais do que ganha. E esse é justamente o próximo ponto. Uma obviedade tão clara que parece piada, mas que é ignorada pela maioria dos brasileiros. Número 2. Gastar menos do que ganha. Quantas vezes você já viu alguém que ganha um bom salário, mas está sempre endividado? Talvez até você já tenha sentido isso na pele. Receber o pagamento, respirar aliviado por alguns dias e antes do fim do mês já estar zerado ou até negativo no banco. É como correr em uma esteira. Por mais que você se esforce, nunca sai do lugar. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que vivem gastando mais do que ganham. E acredite, essa é uma das maiores causas da miséria financeira. E por que isso acontece? Porque gastar menos do que ganha parece simples demais. As pessoas pensam, eu já sei disso, mas não aplicam. Muitas vezes, confundem aumento de renda com aumento de padrão de vida. Ganham um pouco mais e, ao invés de guardar ou investir, trocam de celular, aumentam os gastos com lazer, fazem compras parceladas. Robert Kiyosaki já dizia, não é quanto você ganha que importa, é quanto você consegue manter com você. E aqui no Brasil, segundo dados da Ambima, apenas 2 em cada 10 pessoas conseguem gastar menos do que ganham. Isso mostra como o óbvio é raridade. Mas o que significa de verdade gastar menos do que ganha? É viver abaixo da sua renda. É criar espaço no seu orçamento para construir patrimônio, em vez de destruí-lo. Não é sobre ser mão de vaca, mas sobre assumir o controle. Se você ganha R$ 2.000 e gasta R$ 2.000, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Agora, se você consegue gastar R$ 1.800, já abre espaço para começar a mudar sua história financeira. Número 3. Quitar ou evitar dívidas. Imagine a seguinte cena. Você recebe seu salário, mas antes mesmo de pensar em pagar suas contas básicas, já tem uma parte comprometida com cartão de crédito, outra com um empréstimo que virou uma bola de neve e ainda sobra pouco para chegar ao fim do mês. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que vivem presos a dívidas. E o pior é que muitos nem percebem que estão entrando nesse ciclo até ser tarde demais. O problema da dívida é que ela rouba o seu futuro para pagar o presente. As pessoas negligenciam esse ponto porque, no fundo, o crédito fácil dá a sensação de liberdade. Parcelar em 10 vezes sem juros parece inofensivo. Só que, como já dizia Robert Kiyosaki, os pobres trabalham pelo dinheiro, enquanto os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. E quando você está sempre devendo,
Na prática, é você quem trabalha para os bancos, alimentando juros que só crescem. A verdade é que ninguém fica endividado de um dia para o outro. É o acúmulo de pequenas escolhas mal planejadas que viram uma prisão financeira. Mas o que significa de fato quitar e evitar dívidas? Significa entender que existem dois tipos. As dívidas ruins, que são aquelas feitas para consumo, como roupas, eletrônicos e viagens que você não pode pagar à vista, e as dívidas estratégicas, que podem ser usadas para gerar mais renda, como financiar um negócio ou investir em educação que aumente seu potencial de ganhos. A grande questão é que a maioria se afunda justamente nas dívidas ruins, aquelas que só tiram dinheiro do bolso e não trazem nenhum retorno. E como sair desse buraco? Primeiro, encare as dívidas como prioridade máxima, principalmente as de juros altos, como cartão de crédito e cheque especial. Negocie com o banco, busque portabilidade ou até refinanciamento, mas não deixe o juro composto trabalhar contra você. Segundo, mude o hábito. Nunca compre nada se não puder pagar à vista. Quer viajar? Planeje-se antes. Quer um celular novo? Junte o dinheiro. Até porque, como diz Tiago Nigro, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta do que ganha. E se você hoje está endividado, comece pelo básico. Pague as dívidas mais caras, elimine uma por vez e celebre cada vitória. Agora, claro, quitar as dívidas é essencial, mas de nada adianta se livrar delas se você continuar vulnerável a qualquer imprevisto. Porque se amanhã surgir uma emergência e você não tiver nenhuma reserva, adivinha, vai cair de novo no ciclo das dívidas. E é exatamente por isso que o próximo ponto é talvez o mais ignorado de todos, mas o que pode mudar completamente sua vida financeira: a construção da sua reserva de emergência. Número 4. Construir uma reserva de emergência. Imagina a cena. Você trabalha duro o mês inteiro, recebe seu salário e já está tudo comprometido. Aluguel, contas, cartão. Aí, de repente, o carro quebra, o encanamento estoura. Ou pior, vem uma demissão inesperada. E sabe o que acontece na maioria dos lares brasileiros? A pessoa se vê sem saída, pega empréstimo no banco, entra no cheque especial ou começa a girar a fatura do cartão. É um ciclo que vai afundando cada vez mais. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso não é coincidência, é falta de preparo para os imprevistos. E por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas acredita que vai dar um jeito quando acontecer. Vivem no limite, gastando tudo que ganham, e quando a vida cobra, entra no desespero. A verdade é que a vida real não é um mar calmo, ela é cheia de tempestades, e se você não tiver um bote salva-vidas, vai se afogar no primeiro imprevisto. E esse bote se chama reserva de emergência. Mas o que de fato é uma reserva de emergência? É simplesmente um dinheiro guardado, líquido e seguro, que serve para te proteger de situações inesperadas. Não é investimento para enriquecer, não é dinheiro para trocar de celular, não é para viagem. É o colchão que te impede de cair no buraco da dívida. Especialistas como Tiago Nigro falam em pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Se você gasta R$3.000 por mês, deveria ter R$18.000 guardados. Isso parece impossível para quem está começando, mas a chave não é começar grande, é começar. Mesmo R$100 guardados já é um avanço em relação a ter zero. E como você constrói essa reserva? O primeiro passo é separar um valor fixo todo mês antes de gastar com qualquer outra coisa. Pode ser 50, 100, R$200, o importante é criar o hábito. O dinheiro deve ser guardado em aplicações seguras e de resgate rápido, como Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária ou até mesmo fundos de I de grandes bancos. Não é para correr riscos aqui. O segredo é constância. Pouco a pouco, você vai construindo essa muralha de proteção que te dá paz de espírito para viver sem medo do próximo boleto inesperado. Muitas pessoas dizem, guardar dinheiro para imprevistos é chamar problemas. Na verdade, é o contrário. Quem não tem reserva atrai problemas, porque qualquer contratempo já vira dívida. Com a reserva, os problemas continuam aparecendo, mas você tem fôlego para resolvê-los sem desespero. É como Kiyosaki sempre diz, segurança não vem do quanto você ganha, mas de quanto você consegue manter. Número 5. Aumentar a renda. Imagina uma família vivendo com um salário mínimo. O dinheiro entra, mas antes mesmo do mês acabar, já está desaparecido. Aluguel, mercado, transporte, contas básicas e acabou. O pior, não sobra nada para guardar. E quando surge um imprevisto, como uma geladeira quebrada ou uma doença, o desespero vira rotina. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. E é por isso que aumentar a renda não é luxo, é sobrevivência. Muita gente negligencia esse ponto porque acredita que a única saída é cortar gastos. Mas como disse o Bruno Perini, cortar custos tem limite, aumentar a renda não tem. Você pode economizar na conta de luz, pode reduzir jantares fora, mas chega uma hora que não dá mais para apertar. O erro está em viver só nessa lógica da escassez. E se em vez de só cortar, você buscasse também expandir?
Aumentar a renda significa abrir novas possibilidades, conquistar qualidade de vida, investir mais rápido, formar sua reserva de emergência com segurança. Não é só ganhar mais dinheiro por ganhar, é mudar o jogo. É como se estivesse enchendo um balde furado. Cortar gastos tapa alguns buracos, mas se a água não aumenta, o balde nunca vai encher. E como colocar isso em prática no dia a dia? Existem caminhos diferentes para cada perfil. Alguns podem buscar uma renda extra simples, como vender doces, fazer freelances, dar aulas particulares. Outros podem investir em capacitação para crescer na carreira, disputar melhores cargos, abrir um negócio digital ou físico de baixo custo. O importante é entender que sempre existe um próximo nível. Robert Kiyosaki fala muito sobre isso. Trabalhadores trocam tempo por dinheiro, mas quem constrói ativos cria renda que cresce sem depender só das horas trabalhadas. Ou seja, aumentar a sua renda pode começar com pequenos passos hoje, mas precisa evoluir para criar fontes que funcionem no longo prazo. Agora, aumentar a sua renda é essencial, mas existe um erro que a maioria comete quando finalmente consegue ganhar mais: elevar o padrão de vida na mesma medida. A pessoa dobra o salário e dobra os gastos. Resultado: continua sem poupar, continua sem patrimônio. E é justamente aqui que entra o próximo ponto, talvez um dos mais ignorados na vida financeira: aprender a priorizar necessidades antes de desejos. Porque se você não souber diferenciar, mesmo aumentando sua renda, vai continuar na mesma corrida sem fim. Número 6. Priorizar necessidades antes de desejos. Você já parou para pensar quantas vezes a gente recebe o salário e em poucos dias já se vê correndo atrás do próximo pagamento porque gastou tudo com coisas que nem precisava? É comum ver pessoas comprando roupas caras, celulares novos ou assinaturas de serviços, enquanto as contas básicas, alimentação, luz, água, ficam apertadas e o cartão de crédito vira um inimigo silencioso. A frustração aparece, a ansiedade cresce e no final do mês sobra só arrependimento. Esse é o ciclo da maioria dos brasileiros e é aí que muita gente perde o controle financeiro sem nem perceber. O problema é que a gente foi educado para consumir antes de pensar, para dar prioridade aos desejos imediatos e se satisfazer agora. A lógica do marketing, das redes sociais, dos amigos e da pressão social é clara: você precisa ter aquilo que todo mundo tem. Mas a verdade é que se você não priorizar o que é essencial, toda a sua renda vai embora rápido, sem segurança, sem reserva, sem futuro. Robert Kiyosaki sempre reforça que a riqueza não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você administra o que já tem. Se você gasta primeiro com desejos, não sobra para construir nada de sólido. Priorizar necessidades significa colocar no topo da lista aquilo que mantém sua vida funcionando. Pagar aluguel ou financiamento, alimentação, contas de energia e água, transporte, saúde e educação. É simples, mas poucos realmente fazem. Não se trata de cortar todos os prazeres, mas de organizar suas prioridades de modo que os desejos só entrem em cena depois que o essencial está garantido. É o que Tiago Nigro chama de viver abaixo das possibilidades. Gastar menos do que se ganha, mas também gastar de forma consciente, sem abrir mão do que é necessário. Como aplicar isso na prática? Primeiro, faça uma lista das suas despesas fixas e essenciais. Depois, determine quanto pode gastar com desejos sem comprometer a segurança financeira. Uma regra simples: se algo não cabe no seu orçamento ou vai fazer você atrasar contas, não compre. Se você quer um celular novo, por exemplo, junte dinheiro antes, planeje e compre à vista, sem gerar dívida. Se quer viajar, planeje a viagem com antecedência, economizando mensalmente para pagar tudo sem estresse. O segredo é que quando você aprende a priorizar necessidades, você começa a ter controle sobre cada real que entra e sai, reduz o estresse e ainda abre espaço para poupar e investir. E olha, entender isso é fundamental, mas se você não fizer o próximo passo, todo esse controle pode não trazer resultados reais. A próxima obviedade é uma das mais ignoradas pelas pessoas, mas é a que pode realmente transformar sua vida financeira. Sem colocar esse hábito em prática, toda a economia feita priorizando necessidades corre o risco de ser apenas um exercício de disciplina momentâneo, sem crescimento financeiro real. Número 7. Pagar-se primeiro. Você já percebeu como a maioria das pessoas termina o mês sem um centavo guardado, mesmo ganhando bem? Acorda todo dia, trabalha, paga contas, sustenta a família e quando vê, o dinheiro sumiu. Essa sensação de nunca sobrar nada é frustrante e angustiante, e a maioria nem percebe que o erro está na forma como lida com a própria renda. O problema é que a maioria negligencia algo simples: pagar-se primeiro. Parece óbvio, mas poucos realmente fazem. A regra é clara: assim que o dinheiro entra, uma parte dele deve ir direto para você, antes de qualquer outra despesa.
Quem não faz isso acaba gastando tudo e ainda se endividando, sem perceber que está sabotando sua própria segurança financeira. Robert Kiyosaki sempre fala sobre a importância de se colocar como prioridade na sua própria vida financeira. E o Primo Pobre reforça que o hábito de guardar primeiro muda completamente o jogo. Mas afinal, o que significa pagar-se primeiro? Não é apenas economizar se sobrar dinheiro no fim do mês, como a maioria tenta. É criar o hábito de reservar uma porcentagem da sua renda assim que recebe, como se fosse um boleto para você mesmo. Esse dinheiro é seu investimento no seu futuro. Serve para criar uma reserva de emergência, investir, aumentar sua segurança e liberdade financeira. Não importa se você ganha pouco, o essencial é começar com qualquer valor, criando disciplina e constância. E como aplicar isso na prática? Primeiro, defina um valor fixo ou percentual da sua renda. 10% é o ideal para começar, mas pode ser menor. O importante é a regularidade. Cada vez que receber salário ou qualquer entrada de dinheiro, transfira essa quantia para uma conta separada ou aplique em uma reserva ou investimento seguro. Não espere sobrar, porque se esperar, provavelmente não sobrará. Por exemplo, se você ganha R$ 2.000 por mês, comece guardando R$ 200. Se estiver apertado, comece com 50. O importante é criar o hábito. Ao longo do tempo, conforme seu padrão de vida se ajusta, você pode aumentar esse valor. O segredo está na consistência e no tempo. Quanto antes começar, mais cedo você vai sentir a diferença no seu controle financeiro. E aqui vai o ponto crucial. Pagar-se primeiro não é apenas sobre poupar, é sobre permitir que o dinheiro comece a trabalhar para você, construindo segurança, liberdade e oportunidade. Mas atenção, tudo isso só faz sentido se você seguir o próximo passo, porque guardar sem investir ou sem pensar no futuro não garante crescimento real. A próxima coisa que vou mostrar é ignorada por quase todos, mas é a que pode transformar sua vida financeira de verdade. Número 8. Investir com inteligência. Você já percebeu quantas pessoas passam a vida inteira trabalhando, poupando o mínimo possível e ainda assim nunca conseguem sair do zero? Estão sempre à mercê de imprevistos, de salários atrasados, de boletos inesperados e quando pensam em investir dizem: depois eu começo quando tiver dinheiro sobrando. A verdade é dura. Cada mês que você deixa de investir, está perdendo tempo, rendimentos e oportunidades de construir liberdade financeira. A maioria dos brasileiros não sabe nem por onde começar e acaba deixando o dinheiro parado na conta corrente ou na poupança, que mal cobre a inflação. É como tentar encher um balde furado. Você coloca água, mas ela escapa antes de fazer diferença. O problema é que investir exige disciplina e as pessoas negligenciam isso por acharem que investir é complicado, caro ou arriscado demais. Pensam que precisam ganhar muito ou entender de gráficos e ações, mas a realidade é outra. O que faz diferença de verdade é começar cedo e investir com consistência, mesmo que seja pouco. Quanto antes você começa, mais tempo o dinheiro tem para crescer, usando a força do tempo e dos juros compostos, o segredo dos ricos. Robert Kiyosaki sempre fala que não é quanto você ganha, mas quanto você mantém e faz render. Thiago Nigro, aqui no Brasil, reforça a mesma ideia. O segredo do patrimônio não está em gastar menos, mas em aplicar o que sobra de forma inteligente. Investir com inteligência não é só aplicar dinheiro, é entender o propósito de cada investimento, escolher opções compatíveis com seu perfil e horizonte de tempo e reinvestir os rendimentos. Por exemplo, sua reserva de emergência deve estar em um investimento seguro e líquido, enquanto outros valores podem ir para aplicações que cresçam mais com o tempo. E não se engane, mesmo aportes pequenos, se feitos todos os meses, geram resultados impressionantes. Para você ter uma ideia, alguém que começa aos 25 anos, investindo R$ 300 por mês, a 12% ao ano, reinvestindo os rendimentos, terá cerca de R$ 66 mil em 10 anos. E se continuar até os 65 anos, o montante pode chegar a quase R$ 3 milhões, mesmo tendo investido apenas uma fração desse valor do próprio bolso. O resto é juros sobre juros, rendendo sem esforço. O passo prático é simples. Pague-se primeiro, mesmo que pouco, todo mês. Abra uma conta ou use uma corretora confiável. Escolha investimentos que combinem segurança e rentabilidade para seu perfil e horizonte de tempo e reinvista tudo. Começar com pouco é melhor do que esperar ter muito. E conforme a renda aumenta, aumente os aportes. Esse é o verdadeiro efeito bola de neve dos investimentos. Quanto mais cedo você começar, mais liberdade financeira terá e menos dependerá de crédito ou do governo no futuro. Número 9. Pensar no longo prazo. Você já parou para pensar que a maioria dos brasileiros vive o hoje como se o amanhã não existisse? A gente conhece histórias de gente que ganha bem, trabalha o mês inteiro, mas chega no final do ano sem nada guardado, vivendo de empréstimo em empréstimo, sem conseguir sequer planejar uma viagem, quem dirá a aposentadoria.
E enquanto isso, a vida passa, o dinheiro some e a sensação de insegurança só aumenta. Esse é o preço de não pensar no longo prazo. Muita gente negligencia isso porque é difícil enxergar resultados imediatos. É natural, nosso cérebro gosta de recompensas rápidas. Por isso, a maioria prefere gastar com coisas que trazem prazer instantâneo, o jantar fora, o celular novo, a roupa da moda, e adia pensar em 5, 10 ou 40 anos à frente. Mas negligenciar o longo prazo é como plantar uma árvore e só cuidar dela no dia da colheita, quando chega a hora de usufruir, pode ser tarde demais. Pensar no longo prazo significa enxergar a vida financeira como uma jornada, não como um sprint. Vai muito além de simplesmente investir dinheiro. É sobre disciplina, constância e decisões inteligentes ano após ano. É entender que os pequenos hábitos que você constrói hoje, guardar uma quantia fixa, investir de forma planejada, aumentar sua renda quando possível, vão se multiplicar com o tempo. Robert Kiyosaki sempre enfatiza: a riqueza vem de pensar em termos de anos, não de meses. Thiago Nigro, aqui no Brasil, reforça a mesma ideia. O segredo do patrimônio não está em gastar menos, mas em aplicar o que sobra de forma inteligente. Não espere ganhar muito para investir ou poupar, comece com o que você tem. Por exemplo, se consegue guardar R$ 300 por mês e investir, mantenha essa disciplina. Daqui a 10 anos, com rendimentos e reinvestimento, esse valor pode se transformar em muito mais do que você imagina. Depois, aumente gradualmente o valor guardado conforme sua renda cresce. O segredo é consistência. Mesmo aportes pequenos se tornam grandes montantes ao longo de décadas. E além disso, evite aumentar seu padrão de vida na mesma medida que ganha mais. Aumentar a renda é essencial, mas se você gasta tudo o que ganha, nunca verá os efeitos do tempo trabalhando a seu favor. Pense em cada real economizado como uma sementinha que, com paciência, vai crescer e gerar frutos lá na frente. E lembre-se, pensar no longo prazo não é só sobre dinheiro, é sobre segurança, liberdade e qualidade de vida. Planejar seus investimentos, sua aposentadoria e seus objetivos futuros faz com que você não dependa apenas do INSS ou de imprevistos que podem surgir. Quanto antes você começar, maior o efeito dos juros compostos e do tempo a seu favor. Mesmo pequenas quantias mensais, aplicadas corretamente, podem resultar em milhões na aposentadoria. O que importa é começar hoje e não deixar para amanhã. Número 10. Proteger-se com seguros essenciais. Você já parou para pensar no impacto que um acidente, uma doença inesperada ou um problema na sua casa pode ter na sua vida financeira? Imagine você, que trabalha duro todo mês, sem nenhum colchão além do seu salário, e de repente uma emergência médica aparece ou o carro quebra justo quando você precisa dele para trabalhar. O desespero bate, a dívida cresce e em questão de dias, todo o seu esforço para organizar a vida financeira pode ir por água abaixo. A triste verdade é que a maioria dos brasileiros está completamente desprotegida e quando acontece o imprevisto, se vê obrigada a recorrer a empréstimos, cartões de crédito e comprometer toda a renda do mês, às vezes até meses seguintes. O problema é que muita gente negligencia essa proteção porque pensa que seguros são caros, complicados ou que isso nunca vai acontecer comigo. Mas a realidade é que imprevistos acontecem o tempo todo e não ter cobertura é como construir sua casa sobre areia. Sem proteção, qualquer contratempo se transforma em um buraco financeiro do qual é difícil sair. Robert Kiyosaki sempre alerta: riqueza não é apenas sobre quanto você ganha, mas sobre como você protege o que tem. E no Brasil, com a cultura de subestimar riscos, quem ignora os seguros acaba pagando o preço caro. Mas afinal, do que se trata proteger-se com seguros essenciais? Não é apenas contratar qualquer apólice, mas entender o que é vital para a sua segurança e da sua família. Seguro de saúde, por exemplo, garante que você não vai se endividar caso precise de atendimento médico caro. Seguro de vida protege quem depende da sua renda, evitando que a falta dela gere dívidas e sofrimento. E seguros patrimoniais, como de carro ou residência, garantem que imprevistos, como acidentes, roubos ou desastres, não destruam meses ou anos de economia. É, portanto, uma forma de transformar incerteza em segurança, garantindo que sua vida financeira não seja destruída por algo que não esperava. E como aplicar isso na prática? Comece avaliando quais riscos podem afetar diretamente sua renda e patrimônio. Pesquise coberturas básicas e compare valores, sem se deixar levar pelo medo de gastar com seguro. Muitas vezes, pequenas apólices mensais custam menos que um único imprevisto. Se o orçamento estiver apertado, priorize seguros de saúde e vida, e depois vá ampliando conforme a renda permitir. Lembre-se, o objetivo não é gastar, mas proteger o que você construiu. É como usar um cinto de segurança. Você espera não precisar, mas se precisar, ele salva sua vida financeira. E assim como qualquer hábito financeiro, comece pequeno,
entenda as coberturas e aumente a proteção conforme se sentir seguro. Mas atenção, proteger-se é essencial, mas se você não tiver disciplina para poupar, investir e controlar seus gastos, todo o seguro do mundo vai apenas mitigar o problema, não resolver a raiz. Por isso, o próximo ponto é uma das obviedades mais ignoradas e que pode realmente mudar sua vida financeira. Reinvestir os lucros sempre. Entender e aplicar isso depois de proteger o que você tem vai potencializar ainda mais o seu patrimônio e garantir que cada centavo trabalhe a seu favor. Número 11. Reinvestir lucros sempre. Você já percebeu como a maioria das pessoas consegue ganhar algum dinheiro, mas nunca consegue multiplicar aquilo que já tem? É impressionante. Tem gente que recebe o pagamento do mês, consegue guardar uns trocados ou até investir, mas quando vê o lucro, já corre para gastar. É como plantar uma árvore, colher os primeiros frutos e jogar o resto fora. Infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros. Lucros que poderiam crescer e gerar mais riqueza simplesmente desaparecem. O grande problema é que quando reinvestir os lucros não é uma prática, você perde o efeito mais poderoso das finanças, os juros compostos. Robert Kiyosaki sempre fala sobre isso, e é exatamente aí que está a diferença entre quem constrói riqueza e quem mal consegue sobreviver no final do mês. Ignorar o reinvestimento é o mesmo que trabalhar o ano inteiro e deixar todo o seu salário parado debaixo do colchão. Ele não vai crescer sozinho. Reinvestir lucros não é complicado. Não se trata de pegar todo o dinheiro do investimento e aplicar em algo novo, mas de manter parte do que você já ganhou trabalhando para você. Por exemplo, se você tem R$300 investidos, que renderam R$30 no mês, reinvestir significa deixar esses R$30 no mesmo investimento ou em outro que faça sentido para aumentar o montante. É simples, mas muita gente prefere gastar os R$30 com supérfluos, deixando de lado a oportunidade de multiplicar esse dinheiro no futuro. E como aplicar isso no dia a dia? Comece pequeno. Defina que uma porcentagem do lucro de cada investimento será automaticamente reinvestida. Se for na renda fixa, reinvista o rendimento. Se for em ações, compre mais ações com os dividendos. Se for em um negócio próprio, use os lucros para melhorar processos, expandir ou aumentar a produção. O importante é que cada centavo que gerou mais dinheiro continue trabalhando, sem sair do ciclo de multiplicação. É assim que você começa a ver o efeito acumulativo do seu esforço financeiro, pequenos valores se transformando em grandes resultados ao longo do tempo. E não se engane, reinvestir é a chave para transformar uma poupança ou investimento mediano em algo realmente significativo. É a diferença entre ter 50 mil daqui a 10 anos ou 200 mil dependendo da disciplina de reinvestir. Mas atenção! Mesmo com essa estratégia funcionando, ela depende do próximo passo que muitas pessoas ignoram e que pode comprometer todo o esforço. No próximo ponto, vamos falar sobre como ser dono de algo e entender isso vai mostrar por que reinvestir sozinho não é suficiente para alcançar liberdade financeira de verdade. Número 12. Ser dono de algo. Você já parou para pensar por que a maioria dos milionários do mundo não são herdeiros? Segundo estatísticas recentes, apenas 14% dos milionários são herdeiros. 25% vieram de carreiras artísticas ou esportivas e 61% se tornaram ricos por conta própria, empreendendo ou criando algo único. Repare, todos eles são donos de algo, um negócio, uma marca, uma habilidade especial que ninguém mais tem. E é exatamente isso que separa quem acumula riqueza de quem passa a vida trabalhando sem nunca sair do lugar. A grande questão é que muitos brasileiros negligenciam esse ponto. A maioria vive de salário, sem perceber que empreender não é um privilégio de poucos. É algo que qualquer pessoa pode começar hoje. Você não precisa ser jogador de futebol da noite para o dia, mas você pode abrir um negócio, criar um produto ou desenvolver uma habilidade que gere renda. Quem ignora isso, mesmo poupando e investindo, está deixando de aproveitar o caminho mais rápido para a independência financeira. Ser dono de algo significa entender que a riqueza não vem apenas de economizar, mas de criar ativos que trabalham para você. Pode ser um negócio físico, um serviço online, uma habilidade rara no mercado, ou até um projeto próprio que gera retorno constante. Olhe para as estatísticas. 61% dos milionários empreenderam. Isso mostra que a maioria construiu sua própria fonte de renda. E se você analisar bem, empreender não exige privilégios, exige decisão e ação. Comece pequeno. Venda um serviço que você sabe fazer, transforme uma paixão em renda ou aprenda uma habilidade valiosa que o mercado paga bem. Hoje você pode não ter grandes recursos, mas pode começar com esforço, criatividade e consistência. E a melhor coisa é que a internet abriu muitos caminhos para isso. O caminho é simples na teoria. Crie algo que gere valor, aprenda a monetizar isso e reinvista os lucros para crescer. Ao fazer isso,
Você passa de consumidor para criador e proprietário de algo, e isso muda completamente a sua relação com o dinheiro. É a diferença entre depender de salário e depender de si mesmo para aumentar a riqueza. Robert Kiyosaki sempre fala que ativos são o que te coloca no caminho da liberdade financeira, enquanto passivos te mantêm preso ao ciclo do consumo. E aqui vem o ponto crucial. Você pode começar pequeno, mas começar hoje. Se você adiar, continuará apenas observando os outros enriquecerem. Número 13. Planejar a aposentadoria. Você já parou para pensar em como será a sua vida quando chegar na aposentadoria? Muitos brasileiros imaginam que o INSS vai dar conta de tudo, mas a verdade é cruel. A maioria vai depender de um salário mínimo, sem conforto, sem segurança, vivendo praticamente do que já conquistou ao longo da vida. Já vi relatos de pessoas que trabalharam a vida inteira e hoje vivem apertadas, precisando abrir mão de cuidados básicos, lazer ou até mesmo tratamentos médicos. E isso poderia ser diferente se tivessem planejado a própria aposentadoria desde cedo. O problema é que a maioria negligencia esse ponto. A aposentadoria parece distante, abstrata, quase uma preocupação para o futuro que não existe agora. Muitos pensam, vou começar a investir depois que minha renda aumentar, ou quando estiver com 40 anos, aí penso nisso. Mas o tempo é implacável. Quanto mais cedo você começa, maior o efeito dos juros compostos, maior a liberdade financeira no futuro e menor a pressão sobre sua renda presente. Robert Kiyosaki sempre fala sobre começar pequeno, mas começar cedo, e Tiago Nigro reforça que a consistência é mais poderosa que a quantidade inicial. Planejar a aposentadoria vai muito além de simplesmente ter uma conta no INSS. Trata-se de estruturar a sua vida financeira para que você possa manter qualidade de vida mesmo quando não estiver mais trabalhando. É investir de forma estratégica, criar fontes de renda que gerem frutos no longo prazo e ajustar seu padrão de vida para que não dependa apenas da previdência pública. É entender que cada real economizado hoje, mesmo que pequeno, pode se multiplicar milhares de vezes ao longo de décadas. E como aplicar isso na prática? Primeiro, comece a poupar e investir o quanto antes, mesmo que seja um valor pequeno, R$50, R$100 ou R$300 por mês. Use simuladores de juros compostos para visualizar o crescimento do seu patrimônio e aumente gradualmente os aportes conforme sua renda crescer. Mantenha a disciplina de não gastar tudo o que ganha. Reinvista rendimentos e busque aumentar sua renda ao longo da vida. Lembre-se, tempo é o maior aliado. Se você tem 25 anos e investir R$300 por mês a uma taxa média de 12% ao ano, em 40 anos pode alcançar cifras milionárias, mesmo começando com pouco. E quanto antes começar, menos esforço será necessário no futuro. Planejar a aposentadoria também significa ajustar expectativas de vida, reduzir despesas desnecessárias, garantir seguros essenciais e pensar em alternativas de renda passiva, como aluguéis ou negócios próprios. Fazer tudo o que foi ensinado nesse vídeo é seguir as regras claras para vencer no jogo das finanças. Mas há coisas que parecem ilegais que você pode fazer para enriquecer rápido, como o caso de usar os bancos para fazer o seu próprio dinheiro. Sim, os bancos. E se você quer entender mais sobre isso, fiz um vídeo detalhado sobre o como enriquecer usando o sistema contra ele mesmo. Ele está aí na tela. Clique e assista. Até o próximo vídeo.